O Monark tava no Trending Topics do Twitter. Sim, de novo! Toda semana o Monark vai parar lá nos assuntos mais comentados, geralmente por causa de alguma bobagem que ele falou no episódio do Flow. Já virou evento semanal, faz parte da cultura do Twitter. Dessa vez o trecho que viralizou e criou toda uma discussão na internet foi esse corte que eu vou deixar aí pra vocês verem. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá. comparado ao mundo, Tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por exemplo. Qual é a progressão? A gente sabe que país como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque Mas eu tenho você que ter os números e mas eu estatísticas, senão eu posso falar o que eu Mas eu penso. não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, eu sei qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas por causa que a gente não tem Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho um junto. absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você vê um vídeo... Mas de onde tá baseando a sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te falar. Existe uma discussão aí, dá pra ter uma noção do que eles estão falando. Vendo esse trechinho, as pessoas se dividiram em algumas opiniões. Tinha aquele grupo de pessoas que achava que essa moça da conversa, a Gabriela, tava sendo insuportável, tava sendo a chata, aquilo era pra ser uma conversa casual, que mané pedir dados. Já tinha aquela galera que concordava com ela e achava o Monark um imbecil. Assim como tinham aquelas pessoas que se colocavam superiores a tudo. O Yuyui, que bobinho os dois. Nossa, como eu sou melhor do que eles por não me importar com essa conversa. A minha primeira percepção foi que ela tava mesmo sendo chata, mas que ela tava falando a verdade. Você pode falar sobre o que você quiser, mas você pode estar falando besteira se você não tiver como comprovar aquilo. E eu achava que esse era o ponto dela. Só que o que ela queria dizer ia muito além disso, e eu não sabia disso justamente porque eu não tinha visto o podcast inteiro. Pra gente fazer um julgamento justo dessa conversa, é necessário que a gente saiba algumas informações. Qual é o contexto dessa conversa? Como foi que eles chegaram nessa parte da discussão e qual era o ponto que cada um queria fazer? Contexto. Tudo aconteceu no episódio 372 do Flow Podcast. Os convidados eram Thiago Mansur, que é DJ e produtor, assim, resumindo, e Gabriela Prioli. Vamos entender quem é essa mulher, porque é importante pra gente discutir aqui. Bom, a Gabriela é advogada, criminalista e professora universitária. Mas ela acabou ficando muito famosa depois que ela participou do programa O Grande Debate, da emissora CNN, que é basicamente um programa de debater ideias, especialmente questões políticas. O que significa que essa moça tem um profundo conhecimento das leis e do funcionamento do Estado brasileiro. Ela ficou famosa por conta disso e, consequentemente, foi chamada pro Flow por conta disso. Então é natural que, em um momento da conversa, eles falassem sobre política. Assim como mais pra frente eles falam sobre música, porque tem um DJ ali. Vamos analisar então a diferença de posicionamento entre o Monark e a Gabriela pra gente poder compreender por que foi que eles se desentenderam. A Gabriela explica como foi essa transição de ser advogada pra se tornar uma comunicadora e por que foi que ela acabou saindo do programa O Grande Debate. Só que eu não achei o formato do programa tão legal. Achei meio sensacionalista demais, achei que não tinha espaço pro tipo de abordagem que eu queria fazer, que é uma coisa com mais conteúdo, eu gosto de me preparar, enfim, em respeito às pessoas que estão lá assistindo. E aí falei Acabou de falar que a gente não respeita a nossa audiência. Não falei isso. Os objetos das nossas discussões são absolutamente diferentes. E no teu caso... E você se prepara para sua audiência, Não, assim? Um pouco. Se prepara? Mas... Claro que sim. A forma como vocês discutem, ela não é sem querer. Ah, tá, mas aqui não estuda. Então, as paradas. não, mas aí são propostas diferentes. Pro que eu ia fazer... Você total precisa estudar. Eu Sim, precisava claro, estudar. claro. Eu também não li um texto pra vir aqui conversar com vocês hoje. Coisas diferentes. Aqui a gente já tem um pequeno atrito. Como ela fala de assuntos sérios que têm importância na vida das pessoas, ela entende que é necessário que ela saiba sobre o que ela tá falando, e isso é uma responsabilidade para com o público dela, é um respeito. Tem esse momento do vídeo que a Gabriela diz o seguinte: Mas a questão é a mesma coisa da Jovem Pan. Cada um faz o programa que quiser, as pessoas escolhem o programa que elas quiserem. Eu faço juízo sobre se eu vou participar ou não. E aí a minha parada é, eu quero fazer uma coisa diferente.
E a gente conseguiu construir uma coisa diferente. Que Legal. bom. A gente consegue observar que ela é uma pessoa prática. Ela tá falando desses assuntos com um objetivo claro. Enquanto comunicadora, no trabalho dela, ela não tá jogando conversinha fora. Ela tá tentando levar o ponto de vista dela pra outras pessoas e se expondo a ideias diferentes pra tentar entender quais são os problemas que a gente enfrenta, como as pessoas enxergam esses problemas e talvez tentar encontrar soluções inteligentes pra eles. Essa conversa já tá encaminhada. Ela tá falando sobre si mesma, sobre o seu trabalho, sobre a própria postura dela diante de todos esses assuntos. Veja bem, é uma conversa informal, mas ela tá falando sobre um assunto que pra ela é sério, como deveria ser, né? Tem esse trecho aqui bem interessante da conversa, quando ela fala sobre uma época em que ela fazia palestras e ela deixa bem claro que ela percebeu que ela tava numa bolha e o quanto isso incomodava ela. E aí eu subi ali pra fazer a palestra, eu subi e falei... Pessoal, antes de eu começar, eu queria saber se tem alguém... Meus colegas falaram, meu discurso é parecido com o deles, eu queria saber se tem alguém que pensa diferente da gente. Ninguém levantou a mão. Eu falei, bom, então... Deixa eu entender, eu tô aqui, vou fazer um discurso com o qual eu sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou pra casa me sentindo o máximo, vocês sentem que vocês cumpriram o que vocês tinham que fazer e a realidade segue a mesma. Nada mudou. Perceba que toda a conversa é sobre a postura dela como comunicadora. Por que eu levo as coisas desse jeito? Por que eu ajo dessa forma? Quais são os meus propósitos? E como eu quero chegar até eles? Durante a conversa, a Gabriela deixa claro que ela não sabe sobre tudo e que tá tudo bem, ninguém sabe sobre tudo. Justamente por a gente ser ignorante em vários aspectos que a gente tem que se expor a opiniões diferentes pra realmente tentar entender o que acontece. Até aí a conversa gira em torno dela estar dizendo sobre como ela enxerga as coisas, o que ela pretende com o que ela tá fazendo. E é claro que tudo envolve política, é o trabalho dela. Ela é uma comentarista política. Então veja bem, ainda é uma conversa informal. Se você vai falar de cirurgia com um cirurgião, por mais informal que seja a conversa, ele sabe daquilo mais do que você. Então se você falar bobagem, você vai ser retrucado por ele. E não deixa de ser uma conversa informal por causa disso. Acontece que você tá conversando com uma pessoa que sabe mais do que você sobre o assunto. Agora vamos entender o posicionamento do Monark. Tem esse trecho aqui em que ele meio que lamenta o cenário político. Eu já perdi total crença no sistema brasileiro. Pra mim, eu juro pra vocês, pra mim isso é um teatro macabro. É só a gente ficar... É tipo filme, é tipo cinema e novela. É uma coisa que a gente fica vendo pra sentir que tá fazendo parte da parada e sentir que algo tá mudando, que a gente tá participando. Mas é verdade que as cartas estão marcadas, já estão na mesa e a gente não tá fazendo nada pra mudar. Essa é a visão do Monark sobre o assunto. Ele sente que não vale a pena, ele sente que tá tudo errado, ele sente que o sistema não tem como funcionar. É tudo baseado no sentimento e nas impressões dele. E por conta disso, ele decidiu que não vale a pena nem pensar sobre o sistema, desde que você saiba que não funciona. Só que ele não sabe por que não funciona, nem como ele é estruturado, o que mostra como toda a opinião dele é baseada apenas em impressões rasas. Então vamos analisar de novo a discussão que virou polêmica. O Monark quer debater com uma moça usando informações que ele tá afirmando, mas que ela não sabe se são relevantes ou não. E a posição dela quanto a isso é dizer, a gente não tem todas as variáveis pra gente poder realmente saber o que acontece. E ela tenta explicar isso de várias formas pra ele, até que chega num ponto que ela usa o exemplo dele ter ou não engordado. Ela fala, eu acho um absurdo que você não tenha engordado. E ele diz, mas eu engordei. Mas a minha opinião é que você não engordou. Mas com base em que você acha isso? Justamente, mesmo sendo uma conversa informal, não tem como saber de fato, a não ser que a gente comprove aquilo. E esse é justamente o posicionamento da Gabriela nessa situação. Entende por que eu discuto política dessa forma? Porque ficar falando achismos e sentimentos não avança o debate, não leva ninguém a lugar algum. Continua sendo uma conversa informal. Em nenhum momento ela diz que o Monark não pode falar as coisas sem ter certeza. Ela apenas diz que ele corre o risco de estar falando bobagem. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele pode estar falando merda. Eu acredito que nesse ponto o próprio Monark sabia que ele estava errado, mas ele não queria dar o braço a torcer. Então a primeira defesa dele é, só porque eu observei de forma rasa, não quer dizer que eu tô errado. E o ponto dela é, realmente, mas você não vai saber até você comprovar. Você não pode tomar isso como uma verdade. E depois do podcast, o Monark foi lá reclamar no Twitter, dessa vez usando o argumento de que ali é apenas uma conversa de bar. Eu vou falar uma coisa pra vocês que pode soar um pouco drástico. Não é uma conversa de bar. É um podcast com milhares de pessoas assistindo. Vocês chamaram uma comentarista política pra essa porra. Uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo, que dedica a vida a isso, ao vivo pra milhares de pessoas assistirem. É claro que não é uma conversa de bar. O formato pode ser informal. A partir do momento que você chama um profissional e coloca ele na frente de milhares de pessoas, não tem como chamar isso de conversinha de bar. E ele usa esse argumento pra poder fugir do fato de que ele tava errado nessa conversa. Mas enfim, o vídeo já tá ficando longo demais, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que você achou. Você viu o podcast inteiro, o que você pensa sobre o assunto. Um grande beijo a todos e até a próxima.